Hoje nós vamos falar sobre o gás ideal no ensemble canônico. Para ser mais específica, nós vamos tratar da função de partição do gás ideal no ensemble canônico. Essas gravações que eu estou fazendo é mais para recordar quando necessário buscar a função de partição. Eu gosto de fazer isso para quando eu quero buscar, relembrar o que eu já vi. Então, por que não compartilhar com vocês, certo? Então vamos lá. O gás ideal no ensemble canônico. Como é que a gente começa? A gente começa pela função de partição. Você precisa lembrar dessa função de partição, da expressão dela, como é que ela é mostrada. E perceba que a função de partição, ela depende das variáveis temperatura, volume e número de partículas nesse caso, certo? P e Q são as posições e os momentos em coordenadas generalizadas. Pessoal, já vou deixar aqui um recado, nem sempre eu vou saber de tudo, beleza? Estamos aqui aprendendo, vamos aprender juntos, pode ser que eu erre alguma coisa, espero que não, mas ao longo do tempo vão melhorando, beleza? Voltando aqui para a expressão, essa parte aqui da exponencial, ela é conhecida como fator de Gibbs, que é a exponencial de menos beta, onde beta é 1 sobre Kt, K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. E esse H, esse lindo H aqui, é o Hamiltoniano. Gente, sério, se vocês souberem a cara da função de partição, a estrutura dela, e você souber o Hamiltoniano do sistema que você quer calcular a função de partição, acabou, né? Você já resolveu todo o problema, porque a única coisa que você precisa saber é substituir o Hamiltoniano na função de partição e manipular, fazer alguns cálculos, alguns integrais, beleza? Bom, algumas coisas sobre a função de partição que são interessantes saber. Por exemplo, a função de partição, ela contém todas as informações relevantes termodinâmicas. É por isso que ela é tão importante em mecânica estatística. É uma função basicamente que nos dá o cardápio de todas as energias possíveis do sistema e suas probabilidades. Vejamos que depois a gente vai ver que a partir da função de partição a gente consegue calcular, encontrar várias propriedades termodinâmicas importantes do nosso sistema. Nesse caso aqui, o gás ideal. Beleza? Como eu falei, a partir delas podemos calcular a energia livre, e a partir da energia livre a gente pode calcular outras coisas, como por exemplo a pressão do sistema. Vejam só, algumas motivações aqui para a gente situar. Por exemplo, quando você quer saber a energia necessária para aumentar a temperatura do sistema, nesse caso o gás ideal, o que você precisa saber? Por exemplo, como é que eu faço para aumentar a energia do sistema? Aumentar a energia, aumentar a temperatura do sistema do gás ideal. Para responder isso, o que nos responde isso, na verdade, é o calor específico. É ele que nos responde isso. Então, a gente usa a função de partição para calcular o valor específico de um gás ideal. E a gente vai saber a resposta a partir disso, né? Ou seja, a função de partição nos leva a saber o calor específico do nosso sistema. Outra pergunta que a gente pode se fazer é: quanta força as partículas que estão lá se movendo exercem sobre as paredes do recipiente que está circuncindando o gás ideal, o sistema gás ideal, beleza? Então, quando a gente quer saber essa força, a gente quer calcular a pressão, é a pressão que nos responde isso. Então, a gente usa a função de partição para calcular a pressão de um gás. Sabendo disso, a gente achará essa resposta de quanta força as partículas exercem sobre as paredes do recipiente. Pretendo no futuro trazer aqui algumas animações, não sei se eu vou conseguir, né? Mas para a gente conseguir entender melhor, para a gente ficar cada vez mais motivado com esse sistema, com esses sistemas, né? Beleza? Então, como eu falei lá, se você sabe o Hamiltoniano do sistema, você consegue achar a função de partição. O Hamiltoniano do gás ideal é então escrito como uma função aqui, você percebe que ele só depende
do momento, ele não depende da posição, isso vai ser muito importante pra gente resolver. Na verdade, vai simplificar as nossas contas lá na frente, beleza? Só uma coisinha aqui que a gente deve lembrar, que o Hamiltoniano, ele descreve a energia total do sistema. Então, no caso do Hamiltoniano do gás ideal, ele descreve a energia total do gás ideal do sistema em questão, beleza? Então, e aqui a gente vê que ele depende só do momento. Então, ele representa a soma de todas as energias. Aqui tem um somatório, ó, tá vendo? De todas as energias do sistema. Cinética do sistema. Beleza? Então, vamos lá, responder. Gente, é sério. Resolver o gás ideal no ensemble canônico não é coisa de outro mundo. Como eu disse, é receita de bolo. Pega a função de partição aqui, ó. Beleza? Essa é a função de partição para um sistema como esse, D3NQ, esse 3N aqui tá querendo representar o quê? Tá querendo dizer que as partículas, elas têm liberdade para se movimentar em x, y, z nas 3 dimensões, beleza? Então, nesse caso aqui, por isso que a integral é sobre D3N, tá? Então, vamos lá. A gente pega aqui, ó, a forma da função de partição. Então, a gente pega o quê? Substitui o Hamiltoniano. Acabou. Pegou lá aquele Hamiltoniano, colocou aqui. A única diferença foi essa. A diferença dessa daqui pra essa foi só essa. Você só copiou e colou lá, beleza? Então, como o Hamiltoniano aqui, eu botei até um textinho. Como o Hamiltoniano do gás ideal não depende da coordenada Q. Lembra que eu falei que só depende da coordenada P? A integral sobre ela, sobre a coordenada Q, ela torna-se o volume do recipiente elevado ao número de partículas. Isso significa que cada partícula ela pode ocupar qualquer lugar dentro do recipiente. Então, vejamos. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa partezinha aqui azul, eu coloquei até azul para vocês perceberem, como o sistema não depende, ó, tá vendo que aqui na expressão você não tem uma dependência com a coordenada posição. Então, isso daqui pode se transformar em integral sobre D3N de Q é Vn. Então, acabou. Isso aqui já sumiu, né? Repetiu. A única diferença foi só essa, beleza? Então, agora vamos... Uma coisa interessante que a gente se complica muitas vezes, que vai aparecer um produtório mais na frente, e a gente quer saber o porquê. Veja só. É elevado a x, x1 mais x2 mais x3 mais x... E assim por diante, beleza? É igual a x1, x2, x... Eita, aqui tem um asterisco, mas não é um asterisco. Beleza? Propriedade de potência. Bases iguais, repete a base, somos expoentes, ok? Então, a gente pode dizer... Cadê? A gente pode dizer também, escrever, outra forma de escrever a exponencial, eu escrevo dessa forma aqui por extenso, né? Que é a forma que a gente está usando aqui na função de partição. Então, a exponencial de x1 mais x2 mais x3 mais infinita aí, dependendo de quanto a gente quer, vai ser igual, que tem uns erros de digitação, mas não liguem. A exponencial de... Mesma coisa aqui, né? Que é isso que eu tô querendo falar, que a gente pode escrever a exponencial de uma soma como a multiplicação de várias exponenciais, sendo o argumento cada uma dessas somas, ok? Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer aqui é que a exponencial de um somatório, e no nosso caso aqui, que varia de N1 até 3N, beleza? De xn, ó, mesma coisa aqui, vai ser igual ao produtório de N1 até 3N da exponencial de xn. Acabou, né? Agora é só substituir isso aqui, agora a gente vai usar essa parte aqui na nossa expressão, para melhorar a cara disso aqui, para a gente conseguir resolver o problema. Então, por causa dessa propriedade da exponencial, então nós podemos tirar esse produtório daqui, colocando ele para fora, beleza? Então, a função de partição, lembra aqui, ó, que a gente já botou isso aqui para fora, o Vn, beleza? Agora a gente vai trocar isso daqui, vai sair de dentro da exponencial como produtório. Saiu de dentro da exponencial como produtório, agora a gente não precisa mais fazer aqui, ó, a integral sobre D3N, né? Porque aqui já está considerando tudo. Então, agora a gente já vai fazer a integral que a gente já estava fazendo antes, né? Que é a integral de menos infinita mais infinita, que aqui eu coloquei explicitamente. A integral disso. Pronto, se tu achar a integral disso aqui, meu irmão, acabou, né? Você resolveu, já achou sua função de partição. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Tá.
Então agora nós precisamos resolver essa integral. E aqui tem um erro de digitação, mas tá tranquilo. Beleza? Então a integral que a gente quer resolver é isso. Resolvendo essa integral aqui, acabou e a gente resolveu o problema, basicamente. Vamos lá, resolver essa integral. Então, ó, observe que essa integral, ela está menos definida até mais infinito, de uma exponencial de menos esse valor aqui, P2 sobre 2M. Mas vejam só, quando a gente lembra, eu acredito que vocês lembram, né? Acredito que todo mundo lembra tudo que viu, né? Mas a gente lembra que essa integral aqui, ela lembra muito uma forma gaussiana. E a gente sabe algumas... a solução de integrais gaussianas e eu peguei esse caso especial aqui, ó, nessa propriedade, onde a integral de menos infinito a mais infinito desse negocinho aqui, em relação a x, vai ser igual a isso daqui, ó. Vai ser igual a π sobre alfa, onde alfa é esse valorzinho aqui, elevado a 1/2. Pronto, acabou. O que tu tem que fazer aqui? Quando tu vê uma integral dessa cara aqui, que tem essa forma, isso aqui tem que estar na tua cabeça, né? Isso aqui tem que grava no teu coração. Beleza? Que é a integral disso daqui, quando o argumento tem essa forma aqui, menos um número, uma constante, vezes x ao quadrado, vai ter essa cara aqui. E se você comparar aqui, ó, eu botei até aqui bem bonitinho, sendo x ao quadrado, πn2, tá? πn ao quadrado, ou seja, x é igual a πn, e alfa sendo beta sobre 2m, beleza? Então, 1 sobre alfa vai ser 2m sobre beta. Só invertir aqui, né? Se quiser fazer meio pelos extremos, ou então inverte aqui e inverte aqui, beleza? Então, a gente tem isso daqui. Então, a gente já, ó 1 sobre alfa é 2m beta. Continuando. Então, comparando a nossa integral, que é essa daqui, com a integral que a gente já sabe o resultado, ou seja, o que eu tô querendo dizer, vamos substituir, acabou. Então, a gente tem que, substituindo o alfa aqui, ó, o nosso alfa aqui, pegando esse valor, acabou achando o valor da integral, né? Então, substituindo nossa função de partição, vai ficar isso aqui. Só que, olha, lembra que esse negócio aqui tem um produtório que a gente tirou antes, agora a gente tem que devolver. Então, como isso daqui foi só para uma única, um único PNI, ou seja, para essa parte aqui, agora a gente vai ter que multiplicar, fazer meio que o produtório, como se aqui fosse constante, né? Que não depende de ni. Então a gente só precisa levar a 3n. A gente tá fazendo um produtório de uma coisa constante, então a gente vai multiplicar ela pela quantidade de vezes expressa no produtório. Com isso, a função de partição para o gás ideal acabou, né? É isso aí. Pronto. A partir daqui, minha gente, a partir disso aqui, você consegue calcular a energia, você consegue calcular a energia, que eu agora esqueci o nome, consegue calcular a entropia. Depois eu lembro aí, faço o vídeo pra vocês. E a gente vai seguindo, né? Uma coisa de cada vez. Aqui eu fiz uma coisa, porque eu não sei se vocês já viram essa questão do comprimento de onda térmico, né? Mas basicamente o comprimento de onda térmico é isso daqui. E muitas vezes pedem pra gente escrever a função de partição em termos desse comprimento. O que a gente vai fazer é comparar aqui, substituir isso na equação. Olhar aqui, ó, o que se parece aqui, e substituir para deixar z de TVN, a função de partição do gás ideal, em termos do comprimento de onda térmico. Então, a gente faz, ó, mesma brincadeira, inverti só porque eu quero deixar parecido aqui. Então, a gente fazendo isso aqui, ó. Aí, como beta é 1 sobre KT, beta é 1 sobre KT, então, KT vai ser igual a 1 sobre beta. Sendo assim, ó, 1 sobre isso, apareceu o nosso beta aqui. E isso aqui tá bem parecido com isso daqui. Falta a gente colocar isso pra dentro. Colocou pra dentro, na verdade já botei aqui, né? Colocou pra dentro, acabou. Então, a gente já tem aqui, ó, que 1 sobre lambda, sobre o comprimento de onda térmico, é isso aqui. Agora, a gente vai substituir aqui. Que é essa coisinha aqui. Aqui eu só fiz o quê? Eu só substituí. Ah, beleza.
Devia 3N, né? 3N sobre 2. Coloquei pra dentro aqui, ó. Isso daqui é o nosso lambda. Acabou. Encontramos a função de partição em termos do comprimento de onda térmico. Beleza? Aqui eu fiz um resumo para quem quiser. Era isso daqui, se eu fosse fazer uma prova, seria dessa forma que eu faria aqui, desse jeitinho, mais ou menos. Não escreveria muita coisa, só lembrar dos passo a passo. Tem o hamiltoniano do sistema, substitui na função de partição. Substituir aqui, né? Tem o hamiltoniano do sistema, lembra da função de partição, substitui o hamiltoniano, arruma a expressão, vejo quem depende e quem não depende. Boto o somatório para fora, em forma de produtório. Depois, resolva as integrais que tem que resolver. Lembra sempre nesses problemas das integrais gaussiana, tá? Enfim, comparando a integral, a gente chega nesse resultado, substitui, faz o produtório, acabou. Beleza? Gente, gostaram? Espero que sim. Como eu disse, é um vídeo pra eu, sempre que eu quiser, voltar aqui e ver como eu faria. Mas também eu decidi compartilhar com vocês, que pode ser que ajude alguém. Então dá aí um like, curte, compartilha e deixa um comentário aí. Qualquer coisa aí, bota aí uma figurinha, qualquer coisa aí, pra eu saber que alguém viu, beleza? Até mais. Acho que é isso. É isso.